Opa, tudo bem com vocês? Comigo tá aquela coisa. O motivo, vocês se perguntam? Bem, alguns dias atrás eu estava de boa, sem nada pra fazer, e eu decidi assistir um filme. Porém, para minha infelicidade, eu não estava esperando que essa simples ação iria gerar tantas consequências. O filme foi tão ruim, mas tão ruim, que eu simplesmente peguei uma tábua de madeira e enfiei ela completamente no meu. E é por essa razão que parece que eu fui feito por uma criança de 7 anos. A abominação visual de hoje é Não Me Mate, lançada no dia 21 de abril de 2021 e concebida pelo diretor André De Sica. E coloco entre muitas aspas quando eu digo diretor, porque eu tenho a total certeza que ele nunca sequer pisou numa faculdade de direção antes. Se Pático nem pra escola ele chegou aí. O filme fala sobre Mirta, uma jovem que acaba indo de arrasta e misteriosamente retorna dos mortos. E é literalmente esse o filme, não temos o que falar sobre. Então não vamos perder tempo. Se acomodem, pelo amor de Deus, não tentem se churrascar vendo esse vídeo, porque está começando a minha análise de... Antes de mais nada, como esse filme não possui nada de bom, eu não vou perder meu tempo tentando dizer algo que remeta a ele. Ao invés disso, eu vou dizer o Godzilla. Por quê? Porque esse filme conseguiu a proeza de mandar ainda mais radiação do que uma bomba atômica. E também porque eu gosto do Godzilla. O filme começa com Mirta e seu namorado que ninguém se importa, fazendo altas peripécias numa estrada nem um pouco perigosa. Eles acabam chegando no terreno que estava sendo usado para escavação, mas misteriosamente não havia nenhum trabalhador lá. Nisso, o namorado irrelevante da Mirta começa a ferver a boa, coisa que ela repudia, mas não demora nem 5 segundos para ela falar que também estava a fim de experimentar, vai entender. Ti prego, non mi uccidere. Oh meu Deus, ela falou o nome do filme. Eles aplicam o negócio e puta que pariu, quem teve a ideia de fazer uma droga que você coloca no olho? Qual que é a lógica disso? Os dois acabam indo dessa pra melhor, mas o sossego não dura muito, porque a Mirta ressurge das cinzas, e ao ver a lápide do seu namorado, ela simplesmente começa a surtar, se parecendo muito comigo tendo que ver esse filme 2 vezes seguidas. A Mirta então sai do cemitério que, de novo, não havia sequer um funcionário lá, nenhuma pessoa indo visitar algum ente querido, nada, literalmente ninguém. Nessa parte ocorre um flashback, coisa que vai acontecer algumas vezes durante o filme, do dia em que a Mirta e o fudido seu namorado se conheceram. E guarda esse cara na memória, porque pelo incrível que pareça, ele vai aparecer de novo. Ela acaba indo até uma balada onde estava o seu futuro namorado, junto com os amigos dele. E cara, eles não tiveram nenhuma linha de diálogo, apenas se olharam por uns 30 segundos e o mano já foi agarrando ela no maior foda-se. Voltamos para o presente e vemos a Mirta na casa de seus pais, onde ela acaba tentando comer algumas coisas, mas meio que não adianta muito, porque ela acaba passando extremamente mal. Nisso, a mãe dela, que estava toda borocochô na cama, acaba escutando uns barulhos meio estranhos, cujo ela decide ver o que é. E por algum motivo ela acaba indo até o antiquário da Mirta, aonde ela mesma estava, que decide simplesmente bater a porta dele na cara dela, porque sim. Mas após a mãe dela insistir muito, ela acaba cedendo e abre a porta. Porém o pai dela acaba chegando, o que faz com que a Mirta, sei lá porquê, metesse o pé dali, deixando a mãe dela toda borocochô de novo. A Mirta novamente retorna pro cemitério e, de novo, como ninguém vê ela entrando, não é possível que o pessoal desse filme seja tão incompetente a esse ponto. A gente também acaba vendo que a Mirta tá começando a apodrecer. E sabe o que ela decide fazer a respeito disso? Exatamente. Ela decide ir para aquela mesma balada, aonde ela acaba encontrando um cara que tem idade para ser o pai dela. Retornamos para os pais da Mirta e vemos que a mãe dela tá toda lelé da cuca. Entretanto, um cara aparece querendo falar com o pai dela. E meus amigos, essa sequência de cenas do pai dela conversando com esse velho é uma das piores coisas desse filme todo. Além de ser muito arrastada, ela não tem um pingo de lógica. A atuação dos dois é a coisa mais deprimente que eu já vi em toda a minha vida. A única coisa minimamente interessante que dá pra se tirar disso é que esse velho faz parte de um grupo que caça esses mortos-vivos. A Mirta junto com aquele cara vão até aquela mesma área de escavação, e eu não vou nem enrolar muito, ela literal fez janta dele. Momento flashback, foda-se. A Mirta acaba indo até seu antigo AP, no qual ela vivia com seu namorado. Mas do nada o pai dela aparece, acompanhado com o que eu acredito ser a sua amante. Nisso, a amante dele acaba indo até a cozinha, e a Mirta acaba aproveitando essa oportunidade e faz ela de lanche. O pai dela acaba percebendo que tem algo estranho rolando, e ele acaba indo até lá para ver do que se tratava. E ao chegar lá, ele se depara com a sua filha jantando a sua amante. Mas ao invés dele surtar, ele lida com toda a situação como se fosse uma segunda-feira padrão. Porém, alguns daqueles caçadores de mortos-vivos aparecem e metem bala nela e no seu pai.
Mas mesmo assim ela consegue fugir e ser salva por uma outra morta-viva, que nem vale a pena vocês saberem o nome, então por isso eu vou chamá-la de loira. Ela começa a explicar pra Myrtle o que exatamente elas são e quem são esses caçadores. Ela também acaba falando como ela foi de arrasta, mas cara, simplesmente não dá. Porque ela até começa explicando uma boa, mas do nada, ela mesma aparece nas suas memórias e começa a falar pra Myrtle que também por algum acaso está nas suas memórias a como se alimentar de um ser humano. Tipo, ela fala muito detalhadamente, passo a passo, o que fazer e o que não fazer. Só que essa cena é muito vergonhosa. Não é como a cena do Kaneki aprendendo como a natureza dos gostos funciona. Aqui é algo completamente sem sal e criatividade. Elas acabam pegando um carro para darem fuga do lugar. E mesmo a loira falando que elas estão sendo seguidas, a Myrtle fica fazendo birra porque ela quer voltar pro cemitério para estar lá quando o namorado dela voltar. Porém, a loira fala que se ele não voltou até agora, é porque não vai mais voltar. O que a Myrtle logicamente entende e percebe que voltar lá seria burrice. Mentira, ela simplesmente decide se jogar do carro direto para um rio extremamente raso e cheio de pedregulho. Mas ela fica suave. Ela chega no cemitério e acaba se deparando com aquele cara da caminhonete. Falei que ele ia aparecer de novo. E após ele ter cheirado um pouco de farinha em um dos túmulos, ele começa a chorar pela morte do seu amigo. Porém, isso logo para quando ele vê a Myrtle, que sem nem perder tempo, a leva direto para sua casa, pra vocês sabem o que, né? Eu acho impressionante ele não ter ficado minimamente assustado pelo fato dela estar viva, porque se ele sabe que o amigo dele foi de arrasta, ele deve saber que a Myrtle também foi, já que os corpos foram encontrados juntos. Então, além dele estar furando o olho do cara, que há poucos segundos atrás estava chorando em cima da sua lápide, o mano simplesmente decidiu cometer um puta crime e foda-se. Geral nesse filme perturbado, não tem outra explicação. Mas acaba que ela estava com fome e queria jantar ele mesmo, só isso. A loira começa a buscar pela Myrtle, mas acaba que sem querer ela entra num confronto com os caçadores, que não só derrotam, como aprendem. E pela terceira vez, a Myrtle volta pro cemitério e começa a quebrar o caixão do seu namorado, mas acaba que ela também é capturada. Nisso, aquele velho que eu acredito ser o líder dos caçadores aparece e começa a falar coisas que honestamente ninguém dá a mínima. Porém ele comenta que o morto-vivo tá do lado deles, e esse morto é o namorado dela, que faz com que eles soltassem ela só para eles transarem. Numa puta cena bizarra que quando eu vi, a minha reação foi exatamente essa. Acaba que o namorado dela admite que ele mandou eles de arrasta de propósito. Nisso, a Myrtle fica triste, porém ela acaba escutando os gritos da loira, fazendo com que ela fosse até ela. Ela acaba dando uma cabeçada no líder dos caçadores e liberta a loira. Porém acaba que inúmeros caçadores aparecem e as prendem, mas a Myrtle do nada ativa o poder do protagonista e faz uma literal chacina, mandando todos os caçadores que estavam no seu caminho de base. E após ela enfim dar um fora no seu namorado doentio, ela e a loira escapam do lugar e seguem suas vidas, sendo mortas-vivas. Tá, eu devo admitir, eu já tava esperando que esse filme fosse ser uma bomba, mas puta que pariu, que coisa horrorosa. Como que alguém viu isso e pensou, nossa, vai ser um sucesso? Pelo amor, no começo eu tava achando tudo uma bosta, mas do meio pro final eu tava abismado. Eu nunca me senti assim antes vendo algum filme, e esse foi o primeiro que despertou esses sentimentos de medo, raiva e agonia simultaneamente. Não tem pontos bons, não tem atuação boa, não tem história, não tem filme. Literalmente, cagaram essa merda e acharam que já ia comprar, porque sim, terror e romance, uau, como poderia dar errado, não? E mais, a mixagem de áudio desse filme é uma bosta, porque eu tive que deixar o volume da minha TV nos 30. E infelizmente nem a dublagem conseguiu salvar esse filme. Sério, a existência dele em si já é um erro. E eu espero do fundo do meu coração que eu nunca mais tenha que ver nada relacionado a André de Sica. Mas enfim é isso. Peço encarecidamente que vocês deixem seu like e se inscrevam, porque esse vídeo custou uns 27 anos da minha vida. Comentem o que vocês acharam e relaxem, o próximo vídeo eu garanto que vai ser sobre um filme bom. Vejo vocês numa próxima, me sigam no meu Twitter, o arroba dele vai estar aí na tela e na descrição. Tenham uma ótima semana, se cuidem e tchau.